Quando você era criança e sentia medo, medo do escuro, do bicho-papão ou do homem do saco, medo daquela chuva forte com vento, ou quando fazia uma arte já ficava esperando uma correção, onde é que você se escondia? Debaixo da cama? Dentro do guarda-roupa? Atrás de um cantinho de um móvel? Ou atrás do muro? Quando somos crianças e sentimos medo, buscamos proteção. Mas muitas vezes o que recebemos pode ter sido diferente disso. E o tempo passou e trouxemos para a nossa vida adulta alguns medos, traumas, dores, mas hoje somos adultas e não podemos mais nos esconder debaixo da cama ou dentro do guarda-roupa, mas aprendemos a nos proteger de várias outras formas. Hoje, nos protegemos atrás de comportamentos e atitudes, essas que acreditamos que são importantes para não demonstrar os nossos medos ou para que ninguém nos machuque mais, ou para nos satisfazer o nosso ego, as nossas necessidades ou simplesmente nos tornamos pessoas inseguras, infelizes, arrogantes, vítima da nossa história, uma pessoa totalmente negativa e com muitos medos. Agora eu quero te perguntar, qual é o seu medo? Qual é aquele medo que te paralisa? É o medo de se expor e de falar em público? Medo de se casar de novo? Medo de dirigir ou de lugares altos ou fechados? Medo de andar de avião? Medo de ter uma doença grave? Ou até mesmo de morrer? Aquele medo que parece que sempre vai acontecer alguma coisa ruim? Sabe aquele medo de coisas que nem pode acontecer? Ou medo de sair da sua zona de conforto, de se arriscar, de empreender, ou pode ter algum medo de coisas que já aconteceram lá no seu passado e que ainda te assombram até hoje. Eu sou Ana Flávia, sou coach de mulheres e analista comportamental e nesse vídeo eu vou falar para você o que é o medo, por que existem alguns tipos de medos, por que alguns medos são tão importantes para a nossa proteção e outros que são extremamente prejudiciais para nossas vidas. O medo é uma emoção totalmente natural e normal e que todos nós seres humanos temos, mas alguns tipos de medos são importantes para a nossa sobrevivência. Mas existe o medo que nos aprisiona, nos paralisa, e são esses medos que nos leva a ser uma pessoa insegura, que faz nos acreditar que somos incapazes. Medo que atrapalha a nossa autoestima. Medo que nos impede de conquistar tudo que nascemos para ser, mas que muitas vezes nunca conseguimos. Este medo é prejudicial e paralisante. Vou explicar por que o medo é um sentimento normal, faz parte da nossa vida, por que é tão forte e incontrolável dentro de nós, como ele foi instalado na nossa mente e por que ele é tão importante para a nossa sobrevivência, ou tão prejudicial a ponto de dominar e paralisar as nossas vidas. Vamos entender esses porquês e depois nós vamos entender o que fazer a respeito disso. Para a gente entender um contexto sobre o que envolve o medo, eu quero contar uma história para você que aconteceu há 150 mil anos atrás. Nós temos que voltar um pouco no tempo, na época dos nossos ancestrais, onde a maior parte da existência dos seres humanos eram nômades, os homens sapiens. Eles viviam em tribos, de caçadores e coletores, por média de 25 a 30 pessoas. Essa forma era uma forma mais fácil, deles se locomoverem, e eles viviam migrando de lugares para lugares, onde eles chegavam, armavam suas barracas, coletavam os alimentos, caçavam tudo o que eles precisavam, e depois, quando tudo isso acabava, eles migravam para outros lugares. Este ambiente era um ambiente totalmente perigoso, hostil. E como que esses homens conseguiram sobreviver esse tempo todo? Eles tinham muito medo. Eles não podiam contemplar o sol ou a paisagem linda, porque se não vinha algum animal e poderia comê-lo. Então, para essa sobrevivência, eles ficavam o tempo todo em alerta. É isso que acontecia. Gente, pensa viver naquele ambiente onde tudo e todos queriam nos matar. Era extremamente difícil, não é mesmo? Mas é engraçado que hoje ainda nós dizemos que o mundo que nós vivemos é difícil de viver. Mas continuando aqui, naquela época, quase ninguém passava dos seus 40 anos.
Então, naquele momento, foi graças a esse medo, o medo para proteger as suas vidas, é que eles conseguiram sobreviver, dar continuidade para a raça humana, e é por isso que nós estamos aqui e nós existimos. Mas mesmo se passando milhares de anos, hoje nós não vivemos mais naquele ambiente perigoso, mas mesmo assim, por que nós vivemos com tanto medo? É porque nós trazemos esse medo no nosso gene, nos nossos ancestrais. Já nascemos com ele e esse medo está instalado no nosso inconsciente. E quando o nosso cérebro entende que somos ameaçados, é acionada a emoção do medo, para que neste momento podemos nos proteger de qualquer risco. E é esse tipo de medo que é muito importante para a nossa sobrevivência e é ele que nos protege no nosso dia a dia. Por isso é normal termos medo de vários acontecimentos reais em nossas vidas. Por exemplo, se você está numa situação de ameaça, onde está diante de um assaltante, você vai ter medo, né? Se você está de frente de um cão raivoso ou uma cobra que pode te atacar a qualquer momento, medo de uma altura, medo de andar de avião, com certeza, todas essas situações e tantas outras de perigo ou ameaça, você vai sentir medo. Por isso, não existe um ser humano que não tenha medo, até os animais têm medo. É um sentimento universal, não podemos impedir e nem evitar que ele aconteça, e muito menos controlar quando ele é acionado. Quando a gente fala que o medo é muito comum, desde criança nós temos um medo, que é o medo do escuro. E por que temos medo do escuro? O escuro representa aquilo que nós não estamos vendo. Não sabemos o que iremos encontrar, não sabemos onde pisar, porque pode ter algum buraco ou sermos atacados por algum animal. O medo do escuro também pode representar todas as nossas dúvidas, incertezas e inseguranças. E por que eu comecei falando sobre o medo na infância? É porque mesmo que o medo faz parte do nosso gene, quando crianças, muitas vezes, alguns medos que hoje, quando adulto, nós temos, quando éramos crianças nós não tínhamos. Mas o que vivemos na nossa infância, como tudo o que foi aprendido, o que vimos, ouvimos e sentimos, nós trouxemos para a nossa vida adulta. Então toda situação de medo que passamos naquela época pode ter ficado marcado na nossa mente. Foi quando tentamos fazer algo e a forma como fomos repreendidos foi que nos fez ter medo de tentar de novo. E hoje isso pode estar atrapalhando muito a nossa vida. Por isso alguns tipos de medo são prejudiciais para as nossas vidas, porque ele nos limita e paralisa. Vou trazer alguns exemplos para a gente entender que tipo de medo são esses. Se lá na sua infância, ao tentar fazer alguma coisa pela primeira vez e você não deu conta, ou a gente erra e somos fortemente criticadas, com isso hoje nós temos muito medo de fazer coisas novas e diferentes, e isso nós trazemos com muita insegurança. Se você teve algum tipo de abandono pelos pais ou por alguém que você gostava muito, a gente traz esse medo para a nossa vida e hoje a gente tem dificuldade de nos relacionar com alguém por medo de ser abandonada de novo, ou nos tornamos uma pessoa totalmente dependente emocionalmente, ou a gente tem um relacionamento muito ruim. Ou essa pessoa, ela também pode criar o hábito de abandonar. Se em alguma situação houve humilhação diante de pessoas estranhas, isso causou muita baixa autoestima, insegurança. E hoje nós temos medo de nos expor, falar o que pensamos, dar opinião, porque podemos ser criticados novamente, humilhados, julgadas de novo. Se em alguma situação, por exemplo, de traição, hoje a gente se torna uma pessoa com dificuldade de confiar em alguém, seja um amigo, um parceiro, pai, enfim. A gente tem uma dificuldade de nos relacionar com pessoas ou até de casar de novo. Se nós não recebemos amor, atenção, quando a gente mais precisava, hoje, por exemplo, podemos ser uma pessoa que não sabemos dar amor e carinho. Somos mais duras, frias e também não sabemos receber carinhos nem elogios. Tem
muitas coisas que aconteceram. Não dá para explicar tudo aqui, mas a verdade é que tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos, nós trouxemos para a nossa vida adulta. Às vezes, nem lembramos dos acontecimentos, mas ele está lá no nosso inconsciente. E mesmo não tendo consciência, isso atrapalha a nossa vida. Por isso, muitas vezes, nós temos vontade de fazer algo novo, mas parece que tem algo que impede de começarmos. Às vezes a gente até começa, mas não termina. Mas na verdade é um medo que está lá instalado no nosso inconsciente, que está nos sabotando. Mas tem alguns medos também que nós lembramos. Por exemplo, a gente teve uma situação de que a gente quase se afogou, por exemplo, né? Hoje, você pode ter medo e pavor de entrar numa piscina. Então você evita isso, porque se acontecer novamente, vem aquela lembrança. Então você tem medo, né, de se arriscar, isso te impede de fazer outras coisas, porque você tem medo de passar pela mesma situação. E isso nós somos paralisadas por esse medo. Então qualquer situação real que aconteceu lá atrás, hoje, quando nós temos contato, nós podemos sentir medo novamente, né? Então quando a gente se vê nessa situação, a verdade a gente tenta evitar ao máximo ter contato, né, com alguém, com lugares, porque a gente não quer reviver novamente aquilo. Agora, existe um tipo de medo que só existe na nossa cabeça. E esse medo e a ansiedade andam lado a lado. Que é o medo do que pode vir a acontecer. É o medo projetado em nossa cabeça, é o medo do amanhã, é o medo do momento presente e o momento do futuro. Eu falo que é o medo de excesso de futuro, sempre imaginando cenários negativos, medo das coisas que virão, medo do que nos deixarão de existir, o medo da possibilidade de algo ruim acontecer com a gente, com alguém que a gente ama, de perder o emprego, medo da morte, medo de ser traída, abandonada, de ser criticada e julgada, de não sermos aceitas em sociedade, de não correspondermos às expectativas dos outros, medo do fracasso, de errar, da comparação, medo do novo e do desconhecido, medo de falar em público, medo do que as pessoas vão pensar ou falar de você. Enfim, sentimos tanto medo de tantas coisas que nunca nem pode acontecer, mas que é tão prejudicial que é a ponto de nos paralisar. Imagina, o medo que nós projetamos na nossa própria cabeça e que nos paralisa. O que nós temos que entender é que existem momentos em nossa vida que vai acontecer coisas ruins, coisas que não podemos evitar. Então o que a gente precisa criar é resiliência na nossa vida para enfrentar essas coisas ruins que vão vir. Porque em algum momento da nossa vida vão vir e nós vamos ter que enfrentar. Então, parar de ter esse medo de pensar o tempo todo no que pode acontecer, porque o que tiver que acontecer vai acontecer. Então, se a gente parar de querer controlar tudo que pode vir, aceitar as coisas que chegam e tentar viver da melhor maneira possível, com as coisas que vêm, aprender com o que aconteceu, as coisas vão ficar muito mais leves. Porque esses medos criam raízes que vai se aprofundando na nossa mente. E quando ele começa a dominar a nossa vida, vivemos o tempo todo com medo. Medo de tudo que pode acontecer. Sabe aqueles pensamentos, sentimentos ruins que passam na nossa cabeça o tempo todo? E só de imaginarmos o que pode acontecer, é ativado, né, o mecanismo de defesa, onde o nosso corpo tem várias reações em segundos, e aí a gente fica em alerta e esse medo, mesmo não sendo real, a gente sofre. Imagina viver assim, em alerta o tempo todo, o nosso organismo não aguenta, não é mesmo? Viver o tempo todo com medo de coisas que nem pode acontecer, isso nos causa ansiedade, que pode futuramente virar uma depressão. Então, quando temos esses pensamentos, sentimentos ruins, o nosso cérebro, ele aciona um mecanismo de defesa porque ele não sabe distinguir o real do imaginário. E o que o nosso corpo sente são os mesmos sintomas que, como se a gente tivesse em uma situação real de perigo. Eu vou trazer um exemplo para você entender como o medo, que é só na nossa mente, mas que acreditamos que é verdade.
tá? Porque a nossa mente não distingue o imaginário do real. Por exemplo, pensa em uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta muito. Só de você imaginar alguma coisa ruim acontecendo com aquela pessoa, você começa a sentir medo. Medo de perder aquela pessoa, medo de alguma coisa ruim acontecer com aquela pessoa. E esse medo ele vai dominando você, vai dominando a sua mente, o seu coração, e você vai pensando, sabe, aqueles pensamentos ruins, e você vai sentindo aquele medo. Quando você vê, é como se tivesse sido real. Então, esse medo que você sente só de imaginar, o nosso cérebro não consegue entender, é como se fosse real. Então, isso acontece muito, e isso é que gera a ansiedade. É aquele excesso de futuro, é aquela coisa que a gente sempre pensa que algo ruim pode acontecer, e a gente projeta aquilo. E você sabia que tem pessoas que vivem sempre assim, projetando coisas ruins, pensando sempre no que pode acontecer? Esse medo, ele é um dos mais prejudiciais, porque é o medo do futuro, ele gera ansiedade. E a ansiedade e o medo andam juntos, e isso é um caminho ladeira abaixo para uma grave depressão na sua vida. Então, é importante observarmos que tipos de medos que estão ocupando a nossa mente, porque eles geram pensamentos de tristeza, rancor, raiva, medo, angústia, ansiedade, ira. Esses medos são tão prejudiciais quando eles dominam nossa mente e vivemos o tempo todo sempre esperando o pior acontecer. É muito ruim. É importante que a gente entenda e parar para classificar esse tipo de medo que nós temos. A origem deles, a causa raiz. A maior parte dos nossos medos são trazidos da nossa infância. Isso é fato, sendo real ou não. E também nossos medos está relacionado ao nosso traço de personalidade, ao nosso temperamento. Como eu citei, temos vários tipos de medos, mas eu quero trazer para você hoje nesse vídeo sobre um dos maiores medos que nós temos. É muito comum e é um dos medos que eu mais escuto das pessoas, amigos, clientes. É um medo que mais nos impede de fazer mudanças em nossas vidas. E esse medo, inclusive, é um dos medos que me paralisou por muito tempo, sabia? Então, é o medo da exposição. Na psicologia, é chamado de fobia social, que é o medo de falar em público, o medo de se expor, seja para poucas ou muitas pessoas. Existem até estudos que pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. É um medo exagerado que nós temos de falar para alguém. Pode ser apresentar um trabalho na sala de aula, ou uma reunião na empresa, dar uma palestra, falar em qualquer lugar onde tem pessoas te vendo e te ouvindo. Por exemplo, agora nós estamos usando muito as redes sociais, né? Como um meio de nos comunicar, seja por lives, stories, vídeos, reuniões online, treinamentos, vendas. E toda essa mudança atual, tem muita gente que migrou seu negócio para a internet. Eles tiveram que encarar essa mudança e romper esse medo, essa barreira. Mas tem muitas pessoas que não tiveram coragem de fazer um story sequer. E, por exemplo, estão fazendo nada pelo medo de expor. E o medo dessa exposição é porque vem junto as críticas, o julgamento, o medo do que as pessoas vão falar ou pensar de mim, se não vão concordar comigo. Enfim, com esses medos, nós deixamos de falar o que pensamos, de ensinar algo maravilhoso, dar a nossa opinião e, claro, ir para a internet, entregar conteúdos, contribuir com pessoas, contribuir com o mundo. E por que isso nos afeta tanto? Porque acreditamos que temos que agradar as pessoas o tempo todo, né? Por que nos importamos com as pessoas? Às vezes pessoas que nem conhecemos, inclusive pessoas que nem faz parte da nossa vida. E para entender tudo isso, eu vou voltar só um pouquinho lá na história que eu te contei agora há pouco. Lembra dos nossos ancestrais que viviam com medo o tempo todo, que viviam entre 25 e 30 pessoas no máximo naquele ambiente perigoso e hostil, que ficavam o tempo todo em alerta para se manterem vivos? Tem um outro fator muito importante, não só da sobrevivência, mas foi o senso de colaboração. Eles tinham que ficar unidos,
todo mundo junto para se manterem vivos, porque senão poderia ser morto. Agora, me responde uma coisa. Naquele ambiente, era importante que as pessoas se dessem bem uns com os outros? Que tivesse uma boa relação e colaboração? Com certeza. Porque se a união e a colaboração de todos, eles não conseguiam sobreviver. Então, por acaso, se alguém discordasse de alguma coisa, entrasse em conflito ou fizesse algo que colocasse a vida de todos em risco, essa pessoa era expulsa da tribo. E sozinha, naquele ambiente extremamente perigoso, com certeza ele morreria. Então nosso cérebro adaptou a esse estilo de sobrevivência. Naquela época era muito importante manter uma reputação, se preocupar com o que os outros estavam pensando de você. E quem sobreviveu? Não foi aquela pessoa que era autêntica, diferentona, mas sim aquele que falava o que todo mundo queria saber, o que colaborava com todo mundo, que fazia a vontade de todo mundo. Por quê? Ser diferente naquela época entrava-se em conflito e o que acontecia? A tribo te expulsaria e você com certeza morreria. Então, mais uma vez, nós herdamos do nosso gene, dos nossos ancestrais, que foi a necessidade de aprovação dos outros com a forma como nos comportávamos, pensávamos, era importante manter um bom relacionamento, né? Então, todos, para manter a sobrevivência, o nosso cérebro recebeu o comando e entendeu que tínhamos que ser aprovados, que tínhamos que colaborar com todos, ter harmonia, união e manter uma boa reputação para manter a nossa vida e a nossa segurança. Então, que precisávamos sempre de estarmos juntos, né, com as pessoas e que sozinho era impossível vencer os desafios da floresta. Então, o certo era todos ficarem super bem com todos para que todos sobrevivessem. Mas, de novo, já se passaram milhares de anos, o mundo mudou muito, mas o nosso cérebro ainda continua primitivo. E no decorrer da nossa vida, nós nos relacionamos com vários tipos de pessoas diferentes, na família, amigos, no trabalho, pessoas que muitas vezes nem lembramos mais, pessoas que não precisamos necessariamente manter uma reputação de concordância e cooperação, pessoas que nem fazem diferença para nós, mas mesmo assim o nosso cérebro, que é primitivo, ainda nos faz preocupar com a opinião dessas pessoas. Quer um exemplo clássico? Que é as redes sociais. Já que é por lá que nós compartilhamos muitas coisas da nossa vida, é onde nos relacionamos com vários tipos de pessoas diferentes e pessoas que nem conhecemos. Mas nós nos preocupamos com o que eles vão falar de nós. Isso acontece porque o nosso cérebro entende e assimila que essa relação é igual a que temos com uma pessoa da nossa convivência, né, da nossa família. Então o nosso cérebro quer alimentar esse sistema primitivo e quer ter uma boa relação com todos. A nossa preocupação é emocional e também inconsciente. Por isso, não é algo que podemos controlar, mas pode nos prejudicar muito. Porque quando somos criticados ou julgadas por alguém, é acionado no nosso cérebro os circuitos associados a uma experiência de dor, sabia? Os mesmos circuitos que quando você quebra um braço, por exemplo. Por isso, não dá para você controlar o seu sentimento quando alguma coisa acontece. Quando você vê, você já está sofrendo com a opinião de alguém. Um dos motivos que é muito forte do porquê temos medo de nos expor é porque temos medo de fracassar. Por isso que a gente tem medo do que os outros vão pensar da gente. Quando nos propomos a começar algo novo ou fazer alguma coisa, é para dar certo. E se não dá certo, consideramos isso como um fracasso. Entendemos como uma derrota. Mas entenda, se você sempre buscar ser perfeita ou ter medo de errar, nunca vai dar certo, porque você nem tenta. Porque o medo te impediu de começar. Entenda isso como um aprendizado, tá? Entenda como eu preciso fazer, eu vou continuar e vai dar certo.
Agora eu vou trazer para vocês alguns conceitos e práticas super poderosas para vocês já colocarem em prática na sua vida hoje. Eu acredito que vai te ajudar muito e que eu particularmente coloquei na minha mente e eu faço esse exercício e funciona muito bem. E se for o seu caso, porque eu acredito que se você também tiver medo da exposição, porque mesmo aquela pessoa que é muito autêntica, que diz que não tem medo de nada, que não se importa com a opinião dos outros, eu sei que sente dor também, porque nós somos seres humanos, somos seres colaborativos, lembra? E sempre precisamos e temos alguém na nossa vida. Não conseguimos viver sozinhas, então sempre precisamos de alguém, por isso nos importamos tanto. Bom, quero começar a dizer o seguinte: como não podemos controlar o que os outros pensam sobre nós? O que sentimos sobre isso? Porque é um sentimento muito visceral. O que podemos fazer para nos libertar desse sentimento que é tão ruim? Vamos lá, as dicas? Não podemos controlar o que as pessoas pensam ou falam sobre nós, mas podemos sim controlar o que nós vamos fazer com esses sentimentos naquele momento. Porque quando algo acontece, é ativado um sentimento dentro da gente que é uma mistura de raiva, de ira, de dor. É como se acendesse uma fagulha dentro de nós. Então, temos o controle do que vamos fazer com o que estamos sentindo naquele momento. Tudo na vida é uma opção de escolha. Nós podemos escolher se vamos jogar gasolina e acender uma fogueira ou apagar essa fagulha para que não pegue fogo. Se você jogar gasolina, por exemplo, vai pegar fogo, vai virar uma fogueira, então não é uma boa escolha. Com isso você vai ficar ruminando aquele acontecimento na sua cabeça o tempo todo, vai ficar remoendo de novo e por horas, dias, meses ou por muito mais tempo. E cada minuto que você ficar pensando sobre o que aconteceu, você vai ficar sofrendo, vai ficar doendo muito mais dentro de você. Então, algo que aconteceu, que mexeu muito com você, a melhor opção é não ficar ruminando esse pensamento o tempo todo. Para não doer mais, para não te deixar para baixo, chateada, até fazer você desistir do que você quer, por causa de opinião de uma pessoa que muitas vezes, lembra, pode nem ter tanta importância para você. Vamos para outra dica. Mudar o foco do seu pensamento. Isso é importante. Quando algo acontecer, quando, sei lá, alguém te criticar, discordar da sua opinião, você vai substituir esse pensamento por outros. Você vai fazer alguma outra coisa que preencha esses pensamentos, esses sentimentos, sabe? Liga para alguém, conversa com uma outra pessoa, muda o seu foco daqueles pensamentos naquele momento. Ok? Uma dica extremamente importante, que é uma das que eu mais uso para me livrar desses pensamentos ruins, sabe? Aquele medo que vem na sua cabeça do que pode acontecer, é ter uma clareza de quando você toma uma decisão de se expor, seja fazendo palestras, stories, vídeos, ou você quer defender uma opinião, você tem que ter uma consciência e estar preparada para críticas, julgamentos, porque vão ter pessoas que vão discordar de você, então você tem que ficar preparada para qualquer tipo de situação que não te agrade. Já cria algumas estratégias que vão te ajudar a entender por que elas fizeram aquele tipo de comentário. Então a dica é: começa a peneirar a respeito do que falaram, quem são essas pessoas, o que disseram e se perguntar: a opinião dessa pessoa é realmente importante para a minha vida? Porque, gente, tem pessoas na nossa vida que a opinião delas é muito importante, né? É extremamente significativa, tem um peso muito grande para a nossa vida, então isso é muito relevante, a gente tem que levar em consideração. Agora, se avaliarmos as críticas e as opiniões das pessoas do que nós falamos,
a gente precisa considerar. São importantes? Sim. Então a gente deve avaliar quanto peso isso tem na nossa vida. Aí a gente faz uma outra pergunta para nós. Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu não ouvir o que essas pessoas estão falando sobre mim ou para mim? Na pior hipótese da minha escolha, o que pode acontecer comigo se eu não seguir essas opiniões? Isso vai mudar a minha vida radicalmente? Se eu não escutar essas pessoas, o que pode acontecer? Isso vai realmente mudar a minha vida ao longo dos anos? Se a resposta for não, então, por que você tem que se preocupar com o que estão falando, com a opinião sobre você? Continue fazendo o que você acredita que é bom para você, para a sua vida. E entenda que você nunca vai conseguir agradar a todos. Vamos lá. Primeiro, você peneira as críticas, deixa somente o que importa para você, porque nem sempre elas são ruins, sabia? Você pode usar isso também ao seu favor. Sabe por quê? Muitas vezes a gente só quer ouvir o que é agradável pra gente, o que é gostoso, e queremos sempre a coerência das pessoas o tempo todo. Mas às vezes algumas coisas que podem ser verdades e que muitas vezes nós não estamos enxergando isso em nós, no nosso comportamento e a nossa própria incoerência. E alguém pode nos apontar justamente isso. Olha, ninguém cresce na vida só com elogios e com tapinha nas costas. Então entenda que não somos perfeitos, somos falhos e erramos. E às vezes nos equivocamos em algumas coisas na nossa vida. Ou às vezes o que falamos não chegou no ouvido daquela pessoa da forma que deveria chegar. Então quando recebemos uma crítica, vamos avaliar, porque pode nos ajudar a melhorar algo em nós que nós não estamos vendo. Então isso pode ser de alguém do seu convívio, que pode ser de outra pessoa. Ela vai te dar um feedback e pode ser muito bom para você. Eu quero dizer o seguinte: volta lá no tempo um pouco. Você consegue se lembrar de algumas pessoas que há uns 10, 20, 30 anos atrás, que naquela época era importante a opinião dessas pessoas para você? O que as pessoas falavam sobre você? Normalmente tem pessoas que você nem vai lembrar do rosto, do nome, nem da voz daquela pessoa. Então lembre-se de uma coisa: o melhor de tudo isso é que o tempo passa e essas pessoas não têm hoje a menor importância na sua vida. Nem a opinião delas nunca teve importância. Hoje você chegou até aqui livre de todas essas opiniões dessas pessoas. Então, o tempo passou, algumas pessoas e as opiniões delas ficaram no passado. E as pessoas que hoje estão dando opinião e criticando a sua vida, daqui a alguns anos, também não vai fazer a menor diferença para você. Pessoas que você nem vai se lembrar. Gente, daqui a uns anos, essas pessoas e nem a gente mesmo vai estar mais aqui neste mundo. Então tudo vai ter acabado, vem outras gerações. Então me responda uma coisa: qual é o sentido de se você preocupar tanto com o que os outros estão falando hoje ou pensando de você? Por isso reflita. Essas pessoas são tão importantes assim para darem opinião sobre a sua vida, te machucar tanto? O que essas pessoas tem de tão especial para influenciar tanto assim na sua vida e te deixar assim? Mesmo que existam pessoas que não concordam, criticam ou que não vão com a sua cara, lembre-se
Existem muitas pessoas que estão se beneficiando do que você está falando, que te apoiam, que te aplaudem, que te elogiam. Então se pergunte, o que é que te move? É o medo ou o receio de estar ali? Ou é aquilo que você está produzindo na vida do outro, na sua vida? Estamos contribuindo tanto? Ou preferir ficar no anonimato e escondida? Temos que aprender a enfrentar os nossos medos. Ficando escondida não é a melhor opção. Outra dica, nós temos que aprender a enfrentar os nossos medos. Não encarar de frente e esconder os nossos medos não vai nos ajudar. Não adianta nós escondermos atrás de desculpas e mais desculpas. E só uma forma de procrastinar e fugir do enfrentamento. Então, muitas vezes, ao ter que nos expor, nós temos que enfrentar esse medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque esse medo, ele vai passar, mas se você não enfrentar ele hoje, você vai ter que conviver a vida toda com ele. Então é importante a gente classificar esses medos, nos fazendo perguntas. Por que eu tenho esse tipo de medo? O que aconteceu de fato para que eu tenha esse tipo de medo hoje? É real? Ou só está na minha cabeça? Como eu posso enfrentar esse medo para eliminar ele da minha vida? Se continuar escondendo e deixando que este medo te domine, às vezes, um medo que nem é real, você nunca vai conseguir se livrar dele e sempre vai atrapalhar a sua vida. Eu quero que você pense o seguinte: se você parar para refletir sobre os medos que te impedem de fazer alguma coisa hoje, você vai perceber que está perdendo muito tempo. O nosso tempo nessa terra é muito curto. E você sabia que o tempo é considerado a moeda mais valiosa do mundo? Você pode estar utilizando ele da forma errada. Esse tesouro que é dado a todos nós, todos os dias. Que estamos perdendo tempo para a gente nos importar tanto com o que os outros pensam ou falam de nós. A cada minuto que desperdiçamos na nossa vida, nos preocupando com isso, ruminando e sofrendo com algo que aconteceu, poderíamos investir em nós mesmas. Então, quando for fazer algo e sentir medo das críticas, ou quando você for criticada ou julgada, lembre-se de tudo que eu te falei aqui. Siga essas dicas. Não perca seu tempo com quem não tem importância para você. Invista seu tempo em você, com as pessoas que você realmente se importa, que te apoiam, que te amam, que contribuem para a sua vida. Nós não controlamos o que as pessoas, nem o que elas falam, o que elas pensam. Se elas querem viver a vida delas cuidando da sua vida, o problema é delas. Elas que estão perdendo tempo. E você fica tranquila, cuidando da sua vida, da sua família, da sua carreira. Isso é libertador. Porque ninguém é tão importante assim, a ponto de fazer com que você perca seu tempo sofrendo, ruminando, com o que elas falam, o que elas jogam sobre você. Isso fará mal para elas e não para você. Então deixe que essas pessoas não afetem a sua vida. Uma coisa muito importante e que eu não posso deixar de te falar é que não importa o que você faz, como você faz, e pode ser o seu melhor, mesmo que tente agradar todo mundo, que se doe o máximo, sempre vai ter pessoas que não vão gostar de você. Vão falar mal, vão discordar, vão julgar, te criticar e vão dar as suas opiniões. Então, se você viver o tempo todo tentando agradar todo mundo, vai sempre viver decepcionada, desiludida, porque você pode fazer o seu 100%, mas quando deixar de fazer o 1%, você vai ser cobrada, você não vai servir mais, porque sempre se você disser sim, mas o dia que disser não, você vai ser taxada como uma pessoa ruim. Lembre-se de tudo
que você fez acreditando que estava dando o seu melhor, sempre haverá alguém que vai achar que ainda é pouco. Então, para que viver tentando agradar a todos e se preocupar com o que eles vão falar de você? Mesmo que se você tenha passado por lutas, desafios, tristezas, perdas e várias dores para chegar onde que você chegou hoje, mesmo assim, quando você estiver caminhando passo a passo para conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, quando você chegar a cada vitória, a cada conquista, mesmo assim, sempre vão ter pessoas que vão falar mal de você. Vai dizer que você teve sorte, que você não merecia, vai tentar te menosprezar e diminuir o valor das suas realizações e das suas conquistas. Se você tentar continuar agradando todo mundo, pense, uma hora você vai se tornar uma pessoa mais desiludida, sem esperança e se decepcionar com tudo e com todos. Uma coisa que eu acredito que é muito importante, e isso fez uma diferença enorme na minha vida, que é o autoconhecimento. É você se conhecer lá na sua essência, entender quem você é, ter clareza dos seus papéis no mundo, dos seus comportamentos, quais são seus princípios, sonhos e desejos, o que você veio fazer neste mundo, qual é a sua missão nessa terra, qual é o seu legado, né? Algo que você quer deixar para este mundo. O que é que você pensa sobre você mesma? Se você se conhece bem, é coerente com seus princípios, você não vai se preocupar tanto se as pessoas te compreendem ou não, ou com o que elas estão falando sobre você, porque você sabe qual é o seu verdadeiro valor neste mundo. Então, quero que você se lembre o seguinte: existem vários tipos de medos, como eu trouxe aqui. A maior parte deles nós trouxemos da nossa infância, outros estão somente na nossa mente e os medos que nos protegem. Então, muitos desses medos nós trouxemos dores, traumas, gerou muitas crenças e que às vezes é por isso que pode ser que nós nos transformamos em pessoas tristes, angustiadas, ansiosas, inseguras, pessoas críticas, com bastante complexo de inferioridade, com baixa autoconfiança. Mas para acessar tudo isso, identificar esses medos, é através do autoconhecimento. Somente se conhecendo é que você vai se libertar, ressignificar tudo o que aconteceu, de perdoar, às vezes de arrependimento, de não ter se arriscado, de não ter tentado, né? Para que você se aceite, se ame. Às vezes você tenha que perdoar alguém, seus pais, alguém que você, por proteção, às vezes, te impediu de fazer muitas coisas na sua vida, ou de algo que você não realizou, de um sonho. Assim você se liberta de tudo. Aí você vai crescer e conseguir realizar os seus sonhos. Você não vai mais ficar convivendo com aquilo que é assustador ou pavoroso para você. Procure se afastar de tudo isso da sua vida. Quando você sabe o que quer, não tenha preocupação se vão te aprovar ou não, se vão aprovar as suas atitudes. Por isso, procure se conhecer cada vez mais, para que reconheça seus medos e que aprenda a enfrentá-los de frente, a conviver com o que vier e ressignificar tudo o que tiver que fazer para que você seja uma pessoa muito mais realizada.